TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Eu sou Márcio Martins, 38 anos de idade, nascido em Fortaleza, Ceará, mais precisamente no bairro Jardim América, até onde hoje eu tenho um trabalho social. Meus pais ainda moram lá, muitos dos meus parentes, e ali foi que tudo começou. E aí, para falar da minha infância, é impossível não lembrar, né, desses momentos felizes que eu vivi pelas ruas do meu Jardim América, pela nossa praça, pelo canal. Eu sou filho do seu Raimundo e da dona Socorro, que são moradores antigos do Jardim América. A minha mãe, em especial, foi a minha primeira referência para os trabalhos sociais. Ela, que é enfermeira por profissão e vocação, sempre desempenhou um trabalho social espontâneo ali naquele bairro. E aí foi a minha primeira referência para que eu pudesse entender que nós estamos nesse plano para servir, sobretudo para servir. E o meu pai é aquela típica figura popular de bairro, né? De barzinho, de conversar com todo mundo, de saber o nome de todo mundo, de ter essa vivência de bairro, de comunidade, né? E daí isso também influenciou até hoje para as minhas atividades políticas. Meus pais, que são grandes cabos eleitorais do meu trabalho político, não só quando eu fui candidato, mas também quando eu apoiei, quando me engajei, quando me envolvi no trabalho de outros políticos. Eu tenho 4 irmãos, 2 irmãos homens e duas mulheres, né? Onde eu sou o segundo mais novo. Eu tenho um irmão caçula, né, que tem 2 anos de diferença de mim, que é o Ronaldo. Hoje é empresário do ramo de transportes, né? Eu tenho a Márcia, minha irmã, também mais nova, né, dona de casa. Tenho a Adriana, minha irmã mais velha, e o Ricardo, primogênito, que é uma pessoa especial, um amor de pessoa, um ser humano dos mais felizes e reais e verdadeiros que eu já conheci. Eu, assim como as crianças humildes daquela região, nasci numa família humilde, estudei na escola Maria Celeste, escola que era idealizada e coordenada por um grupo de mulheres espíritas, que por coincidência, logo mais à frente, eu enveredei, né, por ser um estudante e praticante da doutrina espírita, e lá no começo já tive essa influência sem saber. Então, estudei naquela escola e logo depois segui a sequência das crianças daquela região. Estudava o jardim de infância até a alfabetização na escola Maria Celeste, ali do lado da antiga Cobal, né, que é o extremo do nosso Jardim América com o bairro Benfica. E depois fui estudar o primeiro, hoje o que é chamado ensino fundamental, né, estudar na escola Paulo VI, né, ali em frente àquela caixa d'água do Montese, né, chamada do Montese, que não é do Montese, é do Jardim América. E estudei na escola Paulo VI até um certo período, e depois avancei para outras 2 escolas, e assim concluindo o meu ensino médio. Tive um pouco de dificuldade porque eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 14 anos também, né, no Jardim América, meu primeiro emprego, entregando remédio. E tinha uma única farmácia no bairro, que era referência. E isso também facilitou para que eu tivesse uma convivência, uma comunicação com as pessoas dali, daquele bairro, né? Eu entregava remédio para quase todo mundo do bairro, sabia quem era por nome, né? Então tinha essa relação muito pessoal. E aí, aos 17 para 18 anos, eu iniciei a segunda profissão da minha vida, que essa eu fiquei durante quase 15 anos, né? Eu aprendi, como autodidata, a adestrar cães e me tornei adestrador de cães, e dessa profissão eu fui avançando. Depois fui morar no sudeste, né, do Brasil, morando em São Paulo, no Rio e em Minas Gerais. Depois surgiram outras propostas, até que eu fui trabalhar fora do Brasil,
né? E aí morei em vários países, em alguns continentes, né, diferentes, executando essa atividade com cães, levando esses animais para competições mundiais. Passei uma temporada na Europa, uma temporada no Canadá, no México, né? E isso foi tudo vivenciado com os animais, com os cães. E em 2008 eu resolvi parar, porque eu já não tinha mais condições de administrar essa distância com a minha família, né? No caso, a minha esposa, a Denise, e eu tenho um filho de 13 anos, o Eduardo, que nessa época estava crescendo, né? Era criança, 4, 5, 6 anos, e eu não tinha a convivência com o meu filho, né? E isso fez com que eu tomasse essa dura decisão de abandonar uma profissão em que eu abandonei no auge, né? Onde eu tinha reconhecimento profissional, tinha uma boa remuneração por essa atividade laboral, mas ali eu não tinha mais a convivência com aquilo que eu tinha de mais precioso, que era minha esposa, meu filho, e isso me obrigou. E aí foi muito difícil, porque foi num período muito complicado da minha vida essa decisão, onde eu iria perder um ente muito querido, e isso mexeu muito com o meu psicológico. E aí é quando a política entra na minha vida. Eu sou casado há 14 anos, né, com a doutora Denise Fontinelli, uma das mulheres mais inteligentes, né, que eu conheci na vida, envolvida, determinada, aguerrida, esforçada em tudo que faz. Hoje, servidora de carreira do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e uma grande parceira, uma grande amiga em todas as atividades nas quais eu exerço, as atividades que eu milito. E sou pai do Eduardo, que hoje tem 13 anos de idade, com muita honra, né, com muito orgulho. Ele chegou para mim há 3 anos atrás e espontaneamente disse: pai, eu quero estudar no Colégio Militar, né, o Colégio Militar do Exército. E eu disse a ele que era um concurso muito difícil, ele, por nós não termos parentesco com militares, ele ia se submeter a um concurso difícil com 10 anos de idade, né? Mas ali eu já via que o meu filho seria realmente alguém determinado e aguerrido da forma que a gente sempre se esforçou. E hoje ele é aluno do Colégio Militar do Exército, um aluno exemplar, esforçado, estudioso, e também atleta do hipismo. Meu filho tem como prática esportiva, né, a equitação, e é um amante do hipismo, e a gente também participa de maneira ativa das competições. Hoje ele já compete não só aqui em Fortaleza, mas também já viaja para fora do Ceará, e eu vejo nisso muito orgulho, né, a convivência que ele tem, haja vista que eu sempre o orientei desde criança a ter esse respeito, essa convivência pacífica com os animais, tendo em vista que eu trabalhei com isso durante muitos anos, sou um ativista da causa animal, também tenho uma preocupação, mas não como simplesmente admirador. Eu tenho um vínculo maior com os protetores ditos de animal, aquela pessoa que alimenta na rua, né, que dá ração, que dá água, que invade, se preciso for, uma casa que está tendo maltrato, é uma bandeira que eu também defendo. Então, ficou muito bom para mim saber que o meu filho recebeu essa mensagem positiva também de amor pelos animais. A minha entrada na política, eu não tenho parentes políticos, eu não tenho ninguém na família, eu não tenho nem na 3ª ou 4ª geração, quem quer que seja, que tenha sido político. E eu observei, depois que me tornei político, que aquilo já vinha, que era um dom que eu fazia espontaneamente, mas não observava e não tinha ninguém do lado, parentes, que pudessem enxergar essa possibilidade. Então isso foi surgindo naturalmente. Num momento muito difícil da minha vida, no ano de 2008, quando eu tive que abandonar uma profissão que eu fazia com muito amor, eu coincidia com a perca, né, de um ente querido, e eu tive muitos problemas psicológicos na época, depressão, e ali eu precisava, né, de um escape para que eu pudesse restabelecer minha vida, já que eu tinha definido que eu iria parar com as atividades dos cães, que isso me fazia ficar fora de casa, fora do Brasil. E aí surgiu a ideia de criar uma associação de moradores no Jardim América, que nunca tinha tido, e as pessoas que incentivavam, diziam: rapaz, vai você é uma pessoa comunicativa, você tem um perfil de liderança, né? E eu nunca tinha
tratado isso dessa forma. E isso foi surgindo naturalmente, e aí em 2008, né, é quando tudo começa. Nós criamos a AJA, Associação de Moradores e Amigos do Jardim América e bairros vizinhos. E ali começamos a lutar, né, pelas causas envolvidas ali naquele bairro. E isso, naturalmente, eu fui buscando pessoas que tinham uma convivência com determinados setores que eu tinha como importante para a sociedade. Então, eu fui buscando pastores, líderes da igreja, empresários, pessoas que tinham, e eu notava e já tinha observado num outro momento, que assim como eu amava o bairro. Porque mesmo eu não tendo uma veia política, mas eu sempre fui muito bairrista, sempre defendi as nossas questões culturais, né, as nossas questões primordiais, as nossas questões sociais ali daquele bairro. E aí surge a AJA e naturalmente já se começa a ser visto por outros líderes políticos e começa assim a ser feitas propostas, até que em 2010, né, parece até recente, 2010 eu dei o primeiro passo. Apoiei duas pessoas, né, na candidatura para deputado, tomei gosto pela coisa e aí avancei. E aí comecei a estudar um pouco mais, comecei a verificar um pouco mais e fui sendo envolvido em outras questões. É aí onde entra a minha participação também no movimento de quadrilhas juninas. Eu sempre gostei de cultura, sempre dancei quadrilha durante 20 anos, né, no bairro Rodolfo Teófilo, no Parque Araxá, que era onde tinha mais próximo do meu Jardim América. E aí surge a paixão pelas quadrilhas. Realizo em 2009 o primeiro festival de quadrilha do Jardim América, intitulando sempre as coisas ligadas ao bairro Jardim América. Criamos ali o primeiro festival de quadrilha e dali eu fui me envolvendo nessa paixão por quadrilha a ponto de chegar a 2013 nós termos um grande embate dentro do movimento de quadrilhas junina do estado do Ceará, onde eu, junto com a dona Fátima, encabeçamos um movimento para a destituição do presidente que ali estava, por não representar mais os interesses dos quadrilheiros. E assim, logramos eles, assumimos a Federação de Quadrilhas Juninas do estado do Ceará, que hoje, graças a Deus, é uma das maiores do Brasil, nessa militância pelas quadrilhas juninas. Ocupo também uma secretaria de uma entidade nordestina, que também milita na causa das quadrilhas juninas. E me candidatei a primeira vez em 2016, e para nossa surpresa, fui eleito já na primeira vez com 4.309 votos pelo Partido da República, um partido em que eu tenho uma grande identificação, um partido em que eu encontro as possibilidades de reais mudanças da sociedade. Tenho como líder político o deputado Capitão Wagner, que é alguém que eu acredito que possa ser um dos homens mais sérios que tem no estado do Ceará e que, se Deus quiser, ainda vai alcançar grandes espaços na política, que é realmente o seu local. Eu também milito na causa do autismo. Essa causa ela é recente para mim, mas muito forte, muito impactante. Além das questões políticas, eu tenho questões sentimentais muito fortes com esse segmento do autismo. Eu só os conheci um ano atrás, um ano e meio atrás, mas já me esforcei para pesquisar, para estar envolvido nessa causa e também será uma das nossas grandes bandeiras na Câmara dos Vereadores. Um outro tema que nós também estamos envolvidos é a questão do som automotivo. O som automotivo, infelizmente, ele tem uma pecha muito negativa e marginalizada, porque os praticantes que fazem isso de maneira profissional, séria, como um hobby, eles buscam um espaço legalizado para que isso possa acontecer, longe de residências, longe de hospital, longe de igreja, seguindo assim a legislação. Mas, infelizmente, tem algumas pessoas que não compreendem a proposta e ligam o som na rua e perturbam. E mesmo nós que gostamos de som automotivo, também não gostamos de ser perturbado em casa. Isso que tem que ficar muito claro. A legislação vigente que tem hoje no município, que é a lei do paredão, que é importantíssima, nós somos a favor, porque nós queremos um local específico para que a gente possa fazer essa prática. É mais ou menos as bandeiras em que eu milito e que estou muito satisfeito com elas, e isso é o que hoje pauta o nosso trabalho político na Casa Legislativa. Os nossos projetos para o futuro é sempre nos esforçarmos para
não esquecer que nós não somos vereador de nós mesmos, né? Nós somos vereador do povo, nós representamos pessoas que acreditam, que depositaram em nós uma confiança plena de representatividade, sobretudo. Tentar legislar em prol sempre da sociedade, das pessoas que hoje estão desacreditadas da política no Brasil, e isso a gente vai ter que estar todos os dias renovando, reforçando as forças nesses sentidos. Eu abordei anteriormente alguns temas específicos que nós pretendemos militar, mas isso são temas pontuais, né? Nós temos a convicção que nós somos vereador de Fortaleza, que nós temos um compromisso com a cidade e com os mais diversos temas, né? Eu recentemente fui questionado por um eleitor que perguntou: quanto tempo tu vais permanecer na oposição? Já foi cotado, já foi chamado para ir para a base do prefeito? E eu disse que eu estou muito satisfeito, fiquei 4 anos aí na oposição, né, sem ter hoje as benécias de estar na base do governo, e sobrevivemos, né? O desafio maior de ser eleito, como todo mundo dizia, não vai eleito quem está na oposição, quem está contra o governo, quem está contra o prefeito. E a gente não acredita nisso, a gente acredita numa renovação política que está necessitando, né? O país é quem pede isso, a sociedade grita isso constantemente. Então nós temos que sair de determinados vícios da fisiologia política, do fisiologismo político, né? Do cabide de emprego, né? Isso tem que acabar, nós temos que sair desses vícios, e uma das grandes pautas do nosso trabalho será isso, trabalhar com ética, mas lembrando, nós estamos aqui enquanto oposição, mas para fazer uma oposição qualificada, uma oposição com diálogo, não uma oposição por oposição. Nós não queremos fazer oposição à Fortaleza, né? Quando o prefeito mandar uma mensagem que ela for positiva para a cidade, nós temos que votar, nós temos que acompanhar, porque quem nos confiou estar aqui foram os moradores de Fortaleza. Então, nossa bandeira principal é, sobretudo, fazer as coisas com ética e com lucidez. Um dos meus grandes hobbies, minha grande paixão, que agora, por conta dessa correria da política, e também, né, porque eu tive que me desfazer, é o motociclismo. Eu gosto muito de moto, né? Eu gosto de moto. Quando eu tenho um tempo, final de semana, eu gosto de andar em grupos de amigos, fazermos passeios, né? Eu gosto de motos mais potentes, e isso me move, né? Eu gosto muito, sou um apaixonado pelo motociclismo em vários sentidos, né? As competições também, já estive em competições de moto velocidade, sempre que posso estou acompanhando. Essa é uma grande paixão, e que, se Deus quiser, agora a gente vai novamente adquirir uma moto. Os amigos já estão me cobrando para que a gente possa voltar a estar em alguns passeios, né? E também algumas atividades com a família, que estão muito ligadas também ao hobby do meu filho, que é o hipismo. Então é outra atividade que, quando a gente pode, a gente está acompanhando, e aquilo me dá muito prazer também, estar acompanhando de perto essas atividades. Sou um fã da leitura, gosto muito de ler, tenho essa prática, né? Corriqueiro, alguns amigos me encontraram sábado à tarde, lá na Saraiva do Iguatemi, sentado ali tomando um cafezinho e sempre tentando adquirir um livro novo. E sou viciado em rede social, uso todas, faz parte também da contribuição do meu trabalho político, mas também é um hobby e eu me divirto muito. Agradecer especialmente, inicialmente, a Deus, sempre os espíritos iluminados que conduzem as nossas decisões, que nos dão discernimento para conduzir os grandes obstáculos da vida. E esse é um dos mais sublimes, mais importantes, que eu tive a oportunidade de agora enfrentar e agora poder representar o povo da minha cidade, a cidade onde eu nasci, o bairro onde eu nasci. Isso é uma missão muito nobre e que eu vou me esforçar ao máximo para poder cumprir. Tentar fazer, como já disse anteriormente, um mandato limpo, um mandato sério, um mandato pautado na ética. Agradecer a oportunidade dessa grande emissora, que dá uma contribuição enorme à Fortaleza, né? Na vanguarda, comparado aí a outros estados brasileiros, onde abre o espaço para que a população conheça o trabalho do Legislativo,
dos vereadores, esses que eu costumo dizer que são as figuras da política mais importantes dentro desse processo democrático, dentro dessa estrutura política do nosso Brasil, porque são as pessoas que estão ali, do lado do povo, as pessoas que conhecem no primeiro momento, né? É como dizemos, vereança, verear, andar, né? Conhecer, estar realmente do lado do povo. Então é muito nobre essa função de vereador e eu agradeço não só a Deus, mas também agradeço a minha família, que esteve ao meu lado nesses momentos difíceis, os amigos, a minha equipe, né? A equipe hoje que antes eram meus amigos, ninguém era político profissional, eram amigos do Márcio e hoje são os assessores tentando cumprir, né, com muita dedicação esse mandato. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.